bem-vindas! Finalmente chegou o grande dia para iniciarmos o treinamento em organização de eventos sociais Os Impecáveis. Sou Lujane Pisol, fundadora da Escola de Eventos Sociais, sou assessora cerimonialista de casamentos, bodas, festas de 15 anos e eventos corporativos. A minha intenção nesse treinamento é te ensinar como organizar um evento social de ponta a ponta com total segurança e sucesso. Foi isso que eu te prometi, mas vou te entregar muito mais, então vá até o final das 3 aulas comigo. Essa é a aula 1 e nela você vai aprender os primeiros passos para organizar um evento social. Para você que está no nosso grupo do WhatsApp, eu vou liberar no final dessa aula um bônus especial. Quem ainda não está, clique no botão abaixo e ingresse para receber o bônus. Eu sei que vocês que estão me assistindo chegaram aqui porque querem entrar nesse mercado, mas não têm experiência, conhecimento e segurança para organizar um evento de ponta a ponta. Também sei que vários de vocês que estão aqui já trabalham na área, mas não conseguem ter o resultado profissional e financeiro que almejam. E isso gera frustração, paralisação e até um desencanto com a profissão. Mas fiquem tranquilos que eu sei o que vocês estão passando. Eu já estive tanto nesse lugar de iniciante, quanto no lugar de frustração e vontade de desistir. Mas eu não desisti, prosperei por 20 anos trabalhando com assessoria e cerimonial para eventos sociais. E você sabe qual foi o segredo do meu sucesso? Nesses anos todos eu pude experimentar de forma recorrente dos meus clientes e parceiros o seguinte feedback. Parabéns, Lujane, o evento foi impecável. Não só eles que me falavam isso, mas era o sentimento que ficava no ar. Foi nesse momento que eu entendi porque sempre tive sucesso e me tornei referência nesse mercado. Eu não pecava com os meus clientes. Você sabe o que é um pecado dentro desse mercado? Os problemas e erros que acontecem em um evento estão contemplados dentro do seu planejamento e mesmo assim acontecem, isso eu chamo de pecado. Vou dar um exemplo na prática do que é um pecado. Durante a cerimônia religiosa na igreja, no momento de soltar as crianças, ou seja, as damas e pajens, por algum motivo a cerimonialista se perde e isso não acontece. Então isso é um pecado grave, porque a família, os noivos ficam aguardando esse momento, que é o momento mais bonito também da cerimônia. E cria-se uma grande expectativa aí. E anote aí essa dica. Se você cometer muitos pecados, seus parceiros e clientes passarão a não te indicar para outros eventos. Por isso eu criei esse treinamento que vai te transformar num profissional impecável. Mas para isso precisei mapear quais comportamentos, características e métodos eu utilizei que minimizavam erros e aumentavam a satisfação dos meus clientes e parceiros. É esse mapa e esse passo a passo que eu vou te ensinar durante esses 3 dias. Prontos? Vamos lá? Pessoal, anotem todos os passos que eu vou passar agora na primeira aula que nós vamos utilizar na nossa terceira aula, certo? Todo evento ele tem começo, meio e fim, ou seja, atendimento, planejamento e execução. Hoje nós vamos começar por uma parte muito importante, que é o atendimento ao cliente. Então vamos lá. Como se preparar para a primeira reunião? Vou falar primeiro sobre esse item que é muito importante. Você que está começando agora, lógico, você não vai ter um escritório adequado para atender. Então não atenda numa sala onde estejam passando pessoas, cachorro latindo. Você pode ir até a casa do cliente ou até numa cafeteria, um lugar tranquilo e pode atender seu cliente dessa forma. Você que já tem o seu escritório, procure deixar um ambiente super agradável, limpo, cheiroso, um cafezinho, uma bala, uma florzinha para receber o seu cliente. A primeira impressão é a que fica. Além do ambiente agradável, a forma como você está vestido é muito importante. Você não pode atender o seu cliente de mini saia, shortinho ou com decote até o umbigo. E os rapazes também com uma roupa discreta, que não chame muita atenção. Tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. Recebemos o nosso cliente,
vamos saudá-los com cortesia. Antes disso, você já tem que ter a noção de quantas pessoas vão estar nessa reunião, certo? Então você já deixa a quantidade de cadeiras corretas. Porque geralmente vem o noivo, a noiva, o pai, a mãe, a irmã, a prima, vem uma turma nesse primeiro contato, tá? Então o que você tem que fazer? Você cumprimenta a todos e procura falar para que eles se identifiquem, né? Para você chamar as pessoas pelo nome. O nome dos noivos, o nome do pai, da mãe, todas as pessoas que estão presentes. Né? Isso é uma questão de educação, né? Porque você não pode começar uma reunião conversando com os noivos e deixar de lado a plateia. Aí você pode oferecer um cafezinho, assim, para quebrar o gelo, porque os noivos chegam, às vezes, com o pé atrás, né? Eles ficam um pouco, assim, inseguros, né? Não te conhecem, então você vai quebrando o gelo, tá? Com tranquilidade, sem muita gracinha, né? Oferece o café, uma balinha, e aí começa realmente uma parte importante. Pergunta para os noivos como que eles te conheceram, como que eles te conheceram ou qual foi a indicação, quem que te indicou, certo? Isso é importante. Aí os noivos vão falar e tal. Aí você, primeiro de tudo, você vai ouvir os noivos, para que você possa traçar um perfil depois de todo o evento. Então, anote tudo o que os noivos falarem. Então, pergunto qual que é o sonho deles, em que pé que está a organização do casamento, se eles já têm contratado alguém ou não, se eles precisam, o que eles precisam, o que eles esperam de você. Aí os noivos vão colocar, e aí uma das coisas que os noivos falam muito nessa primeira reunião, a gente sonha muito em fazer um casamento X, mas não sei, nosso orçamento, a gente está preocupado. Então você tem que tranquilizar, dizer o seguinte, olha, nós vamos adequar o seu casamento de acordo com o seu orçamento e vai ficar maravilhoso e vocês vão ficar muito satisfeitos. Tá? Então você já quebra um pouquinho aquela resistência, porque os noivos eles querem saber valores, quanto que eles vão gastar no casamento. Depois que você ouviu, aí sim você vai apresentar o seu trabalho. Como que você trabalha, de que forma você trabalha, como que você atende, os horários, através do quê? De WhatsApp, através de e-mail. Então deixa assim uma forma sucinta, mas fale para os seus noivos. E aí se você pode perguntar também alguma coisa assim, o que vocês viram já em casamento que vocês gostam muito? E aí os noivos vão falar, nossa, tem uma festa, é assim, assim, assado. Então você vai perceber aí se os noivos são clássicos, ou se eles querem alguma coisa mais top, assim, mais né? Então aí você pode, se você tiver no seu escritório alguma filmagem, alguma coisa legal, você pode estar mostrando aquele casamento. Olha, gente, nossa, de acordo com o que vocês gostariam, olha que bacana isso daqui. Então você vai sugerindo, você vai fazendo com que os noivos entrem naquela vibe do casamento deles, do sonho deles. Então você tem que pegar o canal encantado dos noivos. Quando você pega, você percebe o que é e eles realmente estão sonhando, você conquista os noivos, você não precisa falar mais nada. Tá? Então isso é muito importante. Muitas vezes nessa primeira reunião a gente já percebe conflitos, certo? Ou a noiva já chega com o pé atrás com relação ao sogro ou sogra, ou ao contrário, ou alguém da família. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, você não pode se identificar com o problema. Começa uma discussão na sala, você quebra a discussão, gente, vamos parar um pouquinho, tomar uma água novamente, nossa, calma dele, um cafezinho, sabe? Procura quebrar um pouco aquela sequência de, muitas vezes, de irritação, né, das pessoas que estão ali, certo? E aí você não se identifica com o problema, você vai dizer o seguinte, olha, pessoal, se vocês fizerem assim, vai acontecer isso, isso, isso. Se vocês fizerem assado, vai acontecer isso, isso e isso. Então, vocês voltem para casa, se reúnem em família, verifiquem o que querem e depois vocês tragam de volta para mim. Por que você tem que fazer isso? Porque quando você toma partido, você pode criar um problema muito sério com a família. E essa mesma família, no dia do evento e pós-evento, vai estar falando mal do seu trabalho. Vai te responsabilizar por
pelo resto da vida, pela família não tá legal porque aconteceu determinada coisa que você falou que tinha que fazer. Muito cuidado com isso. Outra coisa muito importante, eu tive no início, assim, eu nunca fui muito assim de usar diminutivo nos atendimentos. Então, noivinha, queridinha, amorzinho, evitem. Enquanto você não tiver intimidade, você ainda está nos primeiros atendimentos, evitem fazer isso. Tem noiva que não gosta, tem noivos que não gostam. Seja o mais profissional possível. Eu já recebi em minha sala uma noiva que desistiu de uma cerimonialista por causa dessa coisa muito melosa. Falou assim, nossa, mas a pessoa não me conhece, minha queridinha, amorzinho. Eu não gostei, eu já não gosto muito disso. Então o que eu falo para vocês? Vocês podem ser assim, gentis, educados, carinhosos, mas sem muita intimidade. Porque a gente percebe o seguinte, você começa a conviver com os noivos, então você acha já que eles são os maiores amigos seus, e não é assim. Tá? Você tem que ser profissional, porque no dia do evento, se você cometer um erro, acaba toda essa alegria, essa amizade entre vocês. Sejam profissionais, porque se você cometer um erro, você vai ter que agir como uma profissional no dia. E não ficar com mimimi porque os noivos acharam ruim. Bom, então, já falamos sobre como se preparar para a primeira reunião, que é a questão de ambiente e como se vestir, como mapear o perfil do seu cliente, que você vai conversando até descobrir tudo isso, né? O que abordar na primeira reunião e quais as informações levantar. Tá? Então agora nós vamos pegar o perfil e esse perfil ele é importante para ter todos os dados do seu cliente. Bom, então pessoal, todas essas dicas que eu estou dando para vocês, eu já fiz muitos cursos, sabe? Eles não passam essas dicas, essas intimidades de atendimento, essas intimidades da organização. Tá? Então é aí que mora o segredo. Por isso eu não vou ficar preocupada em fazer uma metodologia, ter uma super teoria, mas realmente o que acontece na realidade dos eventos, ok? Bom, continuando, né, o nosso atendimento ao cliente, agora é importante é o preenchimento do perfil, certo? Vamos dizer que o cliente chegue e ele ainda não tem muita informação, ele que vai querer te contratar para organizar desde o começo. Tá? Então você vai pegar o formulário perfil, vai colocar o nome dos noivos completo, isso é importante, certo? A data do evento, o horário, o local, a igreja que vai ser, o buffet e o número de convidados, certo? Isso é muito importante. E também o e-mail, os telefones do noivo e da noiva, sabe? Então é o seguinte, como os noivos chegaram ainda, eles não têm definido quem que é decorador e tal, você vai pegar os dados de familiares. Os pais da noiva, Maria e José. Anotem isso, que isso vai ser importante quando nós formatarmos o roteiro da cerimônia religiosa na terceira aula, tá? Maria e José. O José é separado da Maria. Então na terceira aula, que eles vão entrar na igreja? Como é que é o relacionamento deles, para a gente poder fazer uma coisa bacana, tá? Aí você vai pôr os irmãos. O Carlos, que é casado com a Maria Alice, tem esses filhos. A Zileide, que é solteira, a Maria Alice casada, mas separada também. Anotem isso, certo? Porque nós vamos utilizar depois. O que nós vamos fazer com esse pessoal separado? Como que eles vão entrar na igreja? Que é uma grande dúvida da maioria dos organizadores, dos cerimonialistas, tá? Os avós, Zilda e Pedro, os pais do noivo, os irmãos que são casados e os filhos. Por que anota tudo isso, gente? Porque nós vamos precisar dessas informações na hora de organizar as fotos oficiais do casamento na festa. Então você precisa saber quem é quem, certo? Para os avós, os cuidados, né? Se tem alguém com alguma deficiência física, se precisa de algum cuidado lá na igreja, então anota sempre assim na frente do nome dos avós. O número de padrinhos, se tem algum padrinho com alguma dificuldade de locomoção, se tem alguma madrinha grávida, vai anotar aqui também. Às vezes ainda eles não têm essa relação de padrinho, mas a maioria quando vai casar já sabe. Puxa, eu já tenho a relação, já sei quem são meus padrinhos. Bom, tipo de cerimônia, religião do noivo, religião da noiva, religião da família da noiva e religião da família do noivo. Religião da família da noiva que são católicos e da família do noivo que são evangélicos.
Porque é o seguinte, algumas famílias aceitam bem o ritual católico e outras não. Então eu preciso saber dos noivos se vai estar tudo bem, se eles vão participar, se eles aceitam ficar no altar, se eles não querem ficar no altar, eles querem ficar sentados nos primeiros bancos. Tem isso também, certo? A celebração, se vai ser com efeito civil ou não, ou os noivos já deram entrada no cartório, o cartório já mandou para a igreja para que o padre faça a celebração, já mandou os documentos para a igreja para que o padre faça a celebração com efeito civil no meio da cerimônia. Então preciso saber isso também. Se tem algum convidado ilustre, o prefeito Antônio Lima e senhora, por exemplo, por que isso? Na festa, apesar dele ser um convidado, ele também é uma autoridade. Então é importante que o cerimonial, a hora que chegar o senhor Antônio e senhora, que a recepcionista encaminhe para a mesa já reservada. Então por isso que anota no perfil. Tá? Outra coisa, pergunto sempre, tem algum convidado estrangeiro? Tem o John e a Kelly, que são meus padrinhos. Tá, mas eles falam português, não falam nada, não entendem nada. Então, o que eu sempre fiz? Eu tenho na equipe uma pessoa que é bilíngue, para que dê atenção, para que explique e durante a festa também dê toda a atenção para eles. Então, isso é muito importante. Muitas vezes eu tenho 4, 5 pessoas que são americanos, são franceses, então eu coloco sempre uma pessoa preparada, uma pessoa bilíngue para que acompanhe esses padrinhos e dê atenção, porque senão eles não vão entender nada, certo? Anotar onde os noivos vão se arrumar, por quê? Isso é importante. O que é o making off? É a foto e filmagem do momento que a noiva e o noivo estão se preparando. Então eu vou passar isso para o fotógrafo e para a filmagem, o horário, o local, tudo certinho que eles vão fazer o making off, que geralmente é 2 horas antes, para acompanhar, fazer a filmagem toda. Então tem que anotar, né? Se não tiver no dia, a noiva não souber ainda, depois, durante toda a organização, vocês têm que anotar isso, isso é importante. Bom, é muito importante que vocês entendam que esse formulário ele vai ser utilizado durante toda a organização. Porque, vamos dizer, no primeiro dia que você está atendendo, você não vai ter toda essa informação, mas depois você precisa disso. É essencial. Tá? A locomoção dos noivos. Se vai ter um carro, aonde vai buscar a noiva, se vai levar o noivo primeiro para a igreja, toda essa logística precisa ser organizada. Que carro que é, com quem que vai pegar, o telefone, tudo certinho. Então o carro pega a noiva no salão, leva para a igreja, da igreja para a festa e geralmente eles esperam encerrar a festa para levar os noivos para o hotel ou para a casa deles. Tá? Então a locomoção, precisa definir isso. Você não pode deixar os noivos soltos, eles vão beber, vão estar cansados, como que eles vão dirigir? E os amigos também, né, no final da festa sai naquela farra, mas todo mundo bebeu um pouco, se excedeu, então não dá para levar. Eu nunca deixei levar meus noivos, mesmo quando eles não contratam. Ou eu sempre dei um jeito no final e levei, ou eu vi alguém que estava sóbrio, ou eu chamei um táxi, mas nunca os noivos dirigindo ou com alguém que não estivesse sóbrio, tá? O vestido da noiva, né, geralmente tem que buscar um dia antes ou 2 dias antes e levar. Eu gosto de deixar no salão onde ela vai se trocar e vai fazer o making off. Ou ela vai trocar na casa dela, vai para casa dela. Quando você pegar o vestido da noiva, gente, isso é importante. Abram, né, aqui, abram tudo e vejam se não está faltando nada. Já aconteceu comigo de faltar um cinto do vestido, a noiva se desesperou. Imagina, 6 horas da tarde, se você encontrar alguém, né, o estilista ou da loja que você alocou esse vestido, para arrumar o cinto. Então, olhem tudo, se está o saiote, se o véu, se a grinalda, se está tudo ali, se está tudo certinho. Mesma coisa o terno do noivo. Noivo, abra, verifique tudo. Já teve noivo que não fizeram aqui a manga, a barrinha aqui, então ficou solto, cheio de linha. Na igreja nós tivemos que correr e fazer isso. Olhem tudo com antecedência, se foi a gravata, a camisa, a calça, todo o conjunto certinho, tá? Damas, pajens e demoiselles. Demoiselles são as amigas maiores.
Alguns casamentos, os noivos querem colocar as demoiselles. Então, pergunto o que vai ter. Então, coloca o nome das damas e pajens e a idade de cada um. Tá? E quem vai levar a aliança? Se vão ser as demoiselles, se vão ser os avós, porque muitos casamentos têm os avós também. Ou se vai ser alguma daminha ou algum pajem. De preferência, crianças maiores de 5 anos. Para não dar aquele problema de chorar, não entrar, jogar aliança no chão, né? Então, quando não tem jeito e a noiva, eu quero que entre a minha sobrinha de 3 anos. Então, qual a alternativa que nós achamos? Nós deixamos a aliança no bolso do noivo e arrumamos um porta-alianças com uma aliancinha falsa. Porque se acontecer qualquer coisa ali, não tem problema, não vai perder a aliança dos noivos. Tá? Isso é uma alternativa. Pessoal de apoio é opcional, mas eu sempre fiz questão que tivesse seguranças, apoios de toaletes onde não tem, né? Serviço de vales, que é estacionamento em lugares difíceis, em dias de chuva, é importantíssimo. Tá? Alguém para cuidar da mesa de doces, não é proibir de pegar doce, mas cuidar. Porque às vezes chega aquele pessoal, aquele monte de criança já invadem a mesa antes das fotos, as pessoas tiram doce, né? Então é legal ter uma copeira numa mesa de doce, uniformizada e com toda a orientação. Uma pessoa, controle de bebidas, que vai estar lá, sentar lá no fundo do buffet com todas as bebidas e vai controlar o que sai, o que entra e no final vai contar para ver se está tudo certinho, o que sobrou devolver para os noivos, as quebras, etc. De final de festa, que nós vamos falar na terceira aula. Né? Babás é o seguinte, esses dias uma noiva me pediu que ela queria babás para o casamento dela, que tinha muita criança, que era para arrumar um espaço kids, e eu disse o seguinte: são bebês? Não, então quem for bebê, cada um leve seu babá. Por quê? Pode ocorrer qualquer problema, a criança engasgar. Se você colocar uma pessoa que não conhece as crianças para tomar conta, a responsabilidade do que acontecer, além de ser da pessoa, também vai ser da noiva. Então eu indico, vai ter espaço kids? Pode ter monitor, bonitinho, mas crianças menores têm que estar com suas babás. Não assumam esse risco, tá? Vans. Muitas vezes tem muita gente de fora, os padrinhos e madrinhas não conhecem a cidade, então é legal, se puder, contratar uma van e fazer toda o roteiro, a logística, onde pega, o horário, é legal ter no casamento. Documentos. Os documentos, a igreja tem que estar, ela pede 70 dias, tem que ser entregue esses documentos. É o custo de noivos e os documentos pessoais que precisam, tá? Comprovante de residência também. Cartório é muito importante que vocês façam com antecedência. 3 meses antes do casamento já pode dar entrada no cartório. Depois a gente vai ver isso no planejamento, o que tem que levar, tudo certinho, tá? Curso de noivos, tem que ficar muito atento a isso, porque as igrejas fazem uma programação no início do ano. E às vezes está em cima do seu casamento, então precisa ficar atento. É obrigatório. Isso dentro da Igreja Católica, certo? Como no nosso caso, nós ainda não temos todos os profissionais, que a noiva nos procurou para começar do zero esse casamento, essa organização, a gente deixa em branco, o nome do decorador, depois que tiver o nome, os contatos, o buquê da noiva, que depois tem que escolha do buquê da noiva, o buquê da noiva para jogar, às vezes elas não querem jogar o mesmo buquê, querem guardar. Se as daminhas vão levar buquê, se vão levar ursinho, o que elas vão levar na mão? Damas e pajens, que são as crianças que vão entrar no cortejo da cerimônia, tá? Flor de demoiselle. As demoiselles, que são as amigas, elas não entram com buquê, é uma flor. Então, o bacana, o chique, é que elas levem uma flor, vamos dizer assim, que tenha um contraste com a roupa, ou um tom sobre tom da roupa que a demoiselle está entrando. Fica muito bonito. É uma flor, certo? Flores de lapela ou botonieres, que a gente chama, É o que vai na lapela dos ternos, dos pais, padrinhos, noivos e dos pajens. Se os pajens estiverem de terninho, se não eles estiverem de suspensório, não usa flor de lapela. Porta-alianças, precisa quem que vai levar e precisa estar anotado aí para não esquecer.
que pode ser uma peça antiga de família que está usando muito, que pode ser aquela tradicional almofadinha, enfim, isso depois, com o tempo, próximo ao casamento, isso é verificado junto à noiva o que ela gostaria. Kit toalete para festa, certo? Que são aquelas coisas do pentinho, um fio dental, algumas coisas que tem que ter no toalete, que também não pode estar esquecido. Infraestrutura e documentação, UTI imóvel, isso é bom, né? Por que eu falo em UTI imóvel? Não é todo casamento, mas quando tem casamentos que os noivos falam, Luciane, a minha turma bebe muito e passa mal. E eu não sei o que fazer, porque já aconteceram fatos muito sérios, né? Então eu falo, então tudo bem, a gente tem a opção de deixar uma UTI imóvel discreta em algum lugar. UTI imóvel tem que ter um médico e uma enfermeira, não adianta só colocar uma enfermeira, porque a enfermeira não pode medicar sem o médico. Quando fica muito caro contratar uma UTI imóvel, eu contrato um brigadista de incêndio. O que é isso? Só que ele tem que ter treinamento para primeiros socorros também, tá? Treinamento para primeiros socorros, não é para medicar, ele vai socorrer e mandar para o hospital, no caso, se precisar, tá? Tem que verificar sempre extintores de incêndio, gente, isso é muito importante. Às vezes o decorador forra tudo e esconde o extintor de incêndio. Então, quando você vai fazer um alinhamento, você vai fazer uma reunião, você tem que ver com o pessoal do local da festa como é que estão os extintores, estão carregados, não estão? Isso é muito importante. ECAD são direitos autorais, tá? Se você vai fazer uma festa num local que eles não pagam ECAD, você tem que recolher o ECAD. Porque o fiscal pode vir e fechar a sua festa na hora da festa, certo? Então é muito importante, sempre que você for fazer uma reunião, perguntar se eles pagam ECAD, que são os direitos autorais, para ter música no local. Pode ser banda, DJ, o que for, mas tem que pagar o ECAD. Gerador, gente, isso é fundamental, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma festa de 15 anos e que, num lugar bacana, com muita estrutura, e que os pais me falaram, não vou gastar com isso, é besteira, não vai acontecer nada. Eu falei, gente, nós estamos numa época de chuva, de temporais, e pode sim acabar a energia da empresa de energia da CPFL, por exemplo. Então, você perde tudo que você investiu, fica 2, 3 horas, né, para arrumar, para consertar alguma coisa na rede elétrica. Bom, foi até o último minuto, aí eles toparam pagar. Mas é um dinheiro jogado fora, aquele local é muito bom, é muito top. Tá, deixa lá o gerador escondidinho lá, né? E o que aconteceu? 10 minutos antes da debutante entrar, um carro bateu no poste, no quarteirão de cima, derrubou o transformador, todo o bairro ficou às escuras. E só o buffet ficou às claras porque tinha energia, o gerador já entrou em funcionamento. A mãe veio me agradecer depois, nossa, Luciane, eu falei assim, gente, eu sou intuitiva. O que eu falar, vocês podem fazer com certeza, com segurança. Então, gerador, gente, prestem atenção, mesmo na cidade, prestem muita atenção sobre isso. No caso dessa noiva fictícia aqui, ainda não temos contratado todos os profissionais. Quando tiver, vocês vão anotar os nomes, contatos, telefônicos, tudo certinho. Ali naquela primeira reunião com eles já passaram o que eles querem mais ou menos. Nossa, tem uma banda bacana que se der nós vamos contratar. Nossa, eu quero 2 bandas, eu quero uma banda de pop rock e depois um sertanejo e o DJ fica nos intervalos, né? Você anota, certo? Depois a gente vai levantar na segunda aula de planejamento, é que a gente vai fazer todo esse detalhamento de custos para poder passar para o cliente, para ver se ele vai fechar ou não com determinadas bandas, tá? Depois tem toda a parte de papelaria, que são os convites, os convitinhos individuais que vão dentro do convite, né? A identificação dos bem-casados, os menus para as mesas, os tags de comida e doce, quando vocês querem identificar nos aparadores, e os reservados de mesa, se vão numerar mesa, se vai ser reservado só das famílias.
Confirmações de presenças, ativa e passiva. As confirmações de presença ativa, a assessora vai fazer as ligações para aqueles convidados que não confirmaram presença, né? Falta uma semana e ainda precisa fechar essa lista para passar para ver o número de pessoas. E a passiva é aquele período, porque quando você entrega o convite, geralmente você entrega 45 dias e aí você dá um prazo para as pessoas confirmarem. Confirmação de presença até dia tal. E as pessoas vão ou ligar, ou vão passar por e-mail, ou vão pelo WhatsApp, ou vão confirmar no site dos noivos, certo? Para convidados estrangeiros, geralmente os convites têm que ser enviados 3 meses antes. Apesar que hoje usa-se o Save the Date, ou reserve a data. Isso é legal, porque você passa, por exemplo, os noivos vão casar em maio, então em janeiro você solta o Save the Date para que as pessoas se preparem para o casamento e depois você vai entregar os convites mais próximo ao casamento. A lista de convidados, se vai ser com lugares marcados ou não, que você vai passar toda uma orientação como fazer essa lista para os noivos, que tem que ser o nome completo do convidado, quantas pessoas em cada convite, quantas crianças, qual a idade. Tudo isso é importante porque você vai passar para o buffet depois. Quantas crianças de tanto a tanto, tantos adultos, quantos adultos. Porque é o seguinte, gente, no casamento, primeiro a gente fecha o que é mais o essencial. Que é a igreja, o buffet, o som, os docinhos, etc. A decoração. Aí ficam esses itens para ver se vai sobrar dinheiro, mas também não pode ser muito em cima da hora. Havaiana, se vai ter havaianas ou não, precisa saber o número de quantas mulheres, certo? Lembrança de madrinhas, geralmente quando você convida a madrinha, que é entregue. Nunca, pelo amor de Deus, entregar a lembrança de madrinha no altar, como eu já vi num cerimonial antes do meu, que entregaram uma garrafa de vinho no altar e os padrinhos saíram com uma garrafa de vinho na mão. Gente, precisa ter feeling, desconfiômetro, não façam isso. Peçam para a noiva entregar essas lembranças a hora que convida, melhor coisa, porque se leva isso para a festa, coloca na mesa, isso some e tal, o ideal é que seja entregue antes, tá? Lembranças de convidados geralmente são os bem casados, hoje não usa mais fazer, como na minha época, aqueles biscuits, aquelas coisas que depois a gente nem sabia onde colocava. Chuva de arroz e pétalas está proibido nas igrejas, porque pode escorregar, pode acontecer algum problema e a responsabilidade é da igreja. Então avisem os padrinhos para não fazerem isso. Você pode soltar uma bolinha de sabão, os padrinhos soltam bolinha de sabão, balões, mas nada que caia no chão que possa provocar algum acidente. Fila de cumprimentos na recepção, se os noivos querem ou não. Sim ou não? Isso foi muito usado antigamente. Hoje, só se for um casamento muito pequeno, que os pais ficarem na recepção. Porque você imagina um casamento com 250 convidados e os pais já tiveram toda aquela maratona da igreja e ficarem em pé na porta do buffet recepcionando convidado por convidado. Isso atrasa, é cansativo. Então, o que eu oriento os pais? Que eles depois, durante a festa, com calma, eles vão passando nas mesas, cumprimentando as pessoas. Fica bem mais tranquilo assim. Os trajes de padrinhos e madrinhas vai depender do horário, que a noiva que vai, junto com a sua assessora, que vai poder dar essa ajuda. Se vai ter alguma homenagem durante a festa, isso é um perigo. Eu sempre falo para os pais, por favor, não me façam nenhuma surpresa sem que eu não saiba. Porque já no início da minha carreira eu já sofri um problema seríssimo. O pai convidou um grupo de dança dança portuguesa e cantores de São Paulo. Não avisou, ninguém sabia, nem a cerimonialista. O que aconteceu? Eles chegaram em cima da hora de se apresentar, o som não era adequado, o espaço não era adequado. Sabe assim, você fica sem saber o que fazer na hora, mas você tem que resolver. Então eu sempre falo, pais, irmãos, vocês vão fazer alguma surpresa para os noivos? Me falem. Tá? Isso é importante. Reserva de hotéis, se os noivos querem reservar uma suíte, isso tem que ser feito com muita antecedência, um bloqueio, tá? E também eles vão passar mais ou menos assim, os convidados de fora podem fazer um bloqueio
A questão da locomoção também eu já falei, né, sobre a questão de vans ali atrás. E a reserva de cabeleireiros para as convidadas e madrinhas de fora também, se a noiva vai querer ou se cada madrinha vai se virar, né? A questão de remédios, não pode colocar remédios em kit toalete. É proibido, a vigilância sanitária já proibiu isso. Você pode ter reservado um remedinho para dor de cabeça ou enjoo, deixa lá com a sua assessora. E aí, se alguém procurar, você fornece. Depois, quem vai ser a doceira, o bolo fake ou o bolo falso, se vai ser o falso ou se vai ser o verdadeiro, se vai ter um verdadeiro para servir ou para deixar na mesa do café. Bem casado, se vai ter ou não. O topo do bolo, você gosta daqueles noivinhos tradicionais ou você termina com uma flor? A gente tem que saber tudo isso, porque a hora que você for no buffet à tarde, você tem que verificar tudo isso. Se realmente chegou o bolo. Mas cadê o topo do bolo? Não, mas a noiva quer uma flor. Decoradora, por favor. Não, tá tudo bem, no jantar tudo certo, já tá pronto, eu vou colocar. Então você tem que alinhar tudo isso no dia, na tarde que você passar, para verificar se está tudo certinho. Eu utilizo bastante isso quando eu estou fazendo o primeiro atendimento ou depois do decorrer da organização. A primeira reunião, qual que foi a data e o dia que eu enviei o orçamento. O orçamento, eu geralmente dou 15 dias para que os noivos deem retorno. Faço uma pré-reserva para que os noivos deem retorno. Aí eu sempre pergunto as cores de preferência da noiva, né? O que eles gostam, o que eles não gostam. Às vezes eles falam coisas absurdas que eles viram, que eles não querem que aconteça. Problemas familiares. Então você anote tudo. Um e-mail que a noiva te mandar, você anota aqui. Dia 7/8, e-mail sobre isso. Dia tal, WhatsApp, noiva pediu isso. E acompanha isso, tá? Porque no teu checklist final, você tem que estar com tudo isso redondo. Então é isso, né, sobre preenchimento do perfil, que é uma ferramenta importantíssima, gente. Porque senão você vai ficar perdido, né? Sem saber, então vai ficar aqueles buracos e coisas que podem acontecer ali, porque você não teve essa devida atenção. Ou você não sabe o nome do irmão, ou você não sabe o nome do pai corretamente. A pior coisa é você chegar na igreja e não saber o nome dos pais. Pessoal, vou dar uma pausa aqui nas explicações, vou chegar até mais pertinho de vocês para dizer o seguinte. Porque quem está começando, muitas vezes se sente inseguro ou insegura, né, no momento de organizar um evento. Porque não tem esse conhecimento e essa ferramenta das muitas que eu tenho, que eu uso na organização dos eventos, para que dê essa tranquilidade, para que não se cometam erros e que não fique nenhuma falha no dia do evento. Bom, terminando essa fase de atendimento, que é o preenchimento do perfil, geralmente é muita informação para os noivos, né? Então, geralmente eles ficam preocupados com o quê? Com o orçamento. A primeira pergunta que eles me fazem é: mas será que eu vou investir X? Você acha que dá para organizar meu casamento? Eu falo assim: nós vamos dar sim, qualquer valor, qualquer quantia dá para organizar o seu casamento. Nós vamos adequar de acordo com o seu orçamento no planejamento. Aí eles perguntam sobre o meu valor. Mas o que você cobra? Então como eu falei para vocês no início, a diferença entre assessoria e cerimonial, que o cerimonial é para o dia e a assessora é aquela que organiza seu casamento desde o início e acompanha tudo até o final. Eu vou mandar um orçamento para vocês, bonitinho, toda a descrição, e vou dar um prazo de 15 dias para que vocês retornem. Por que eu não dou orçamento na hora, gente? É muita coisa na cabeça dos noivos. Às vezes eu falo no orçamento e eles vão achar caro, aí eles vão começar a debater comigo que aquilo está caro. Então eu dou um tempo para que eles assimilem tudo que eu apresentei para eles, tá? Nesse orçamento que eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o modelo de orçamento que eu mando, né, que eu envio para eles, tem a descrição do que é o trabalho do cerimonial e o que é o trabalho da assessoria. Então é bem claro isso no orçamento. Então isso abre um pouco mais
eles ficam mais tranquilos com isso. Na descrição do orçamento tem os serviços oferecidos para o cerimonial no dia. Formatação, concepção, organização e execução de projeto do cerimonial religioso e da recepção. Tá? Até aqui eu não sou uma assessora, eu sou só uma cerimonialista. Porque eles podem fazer a opção, não, a gente não quer assessoria, nós queremos o cerimonial para o dia. Mas o cerimonial para o dia, eu não vou lá na igreja no dia, ou eu vou um dia antes fazer uma reunião, não. Tá? Eu só cresci nesse mercado de eventos, porque quando eu comecei como cerimonialista. Eu não tinha essa percepção do que era ser uma assessora. Eu demorei muito, eu não tinha um curso, eu não tinha um treinamento, não tive ninguém que me desse essa orientação. Então eu comecei como cerimonialista, mas eu falei, eu quero começar de forma diferente. Então eu fazia várias reuniões com os noivos para formatação dos roteiros, né? Como vão ser as entradas na cerimônia religiosa e como vai ser o cerimonial da festa, certo? E também ajudava na escolha de músicas. Foi muito importante que eu passei a estudar, a ouvir músicas especiais para casamento, para poder orientar, porque às vezes os noivos ficam perdidos com isso. Dentro desses serviços oferecidos, na semana do casamento eu envio um e-mail com a programação para todos os profissionais, apesar de não fazer uma reunião direta com eles, certo? Mas eles ficam sabendo, né? Alinhamento para passagem de som das bandas. O que é isso? Quando você é só cerimonialista, você não dá assessoria, você não sabe nem o que está acontecendo, o que vai acontecer com as bandas. Por exemplo, se você faz um casamento do religioso e a festa no mesmo lugar, assim, em ambientes separados. Mas aí teus convidados estão chegando para a cerimônia e a banda resolve passar o som na hora que os seus convidados estão chegando. Aquele rockão pesado. Você imagina a situação. Então, você tem que ter conhecimento, mesmo não sendo uma assessora, tá? Para mandar um e-mail para a banda, olha, nós temos a cerimônia no mesmo local, no tal horário, então a passagem de som de vocês tem que ser com até 3 horas de antecedência. E não abram mão disso. Não, então vocês não vão passar o som, tá? Tem que ser profissional, não é mal educado, mas tem que ser profissional. E o ensaio também está incluso, o ensaio dos noivos na semana do casamento. Isso é legal, é importante, que eles se sentem mais seguros. Quando os pais podem participar, tudo bem. Quando não, você vai orientá-los lá no momento, uma hora antes lá da igreja. Ainda na descrição do meu trabalho só como cerimonialista, no dia do evento, a logística. Vou pegar o buquê da noiva, da minha, as flores de lapela, vou levar para a noiva fazer o make-off dela, levo o restante para a igreja. Verificação, à tarde vou lá no buffet, ver se está tudo certinho, marco as mesas, coloco reservados. Se tiver algum teste de vídeos, gente, façam o teste à tarde. Marquem com o videomaker, com o pessoal do som, façam o teste à tarde. Porque a pior coisa que tem é chegar na hora de passar, tá todo mundo lá, vai passar o vídeo do make-off da noiva, do pré-wed e dá um problema e não é horrível isso, certo? Eu tive inclusive faz uns 15 dias, uma conversa com um médico que reclamou muito do serviço de um cerimonial, que ele fez a cerimônia na casa dele, que na hora de passar o vídeo não fizeram teste, a menina ficou perdida, não sabia o que fazer, onde começava. Então ela pediu para ele, o senhor não pode soltar aqui para mim? Ela falou, eu sou o pai da noiva, como que eu vou ficar soltando vídeo aí? Então, gente, sejam profissionais e não amadores, tá? Hotelaria, eu sempre ligo antes, né? Eu já fiz a reserva lá da suíte, mas eu ligo para saber se está tudo certo, aviso que os noivos vão chegar a tal hora, a noiva não vai fazer o making off no hotel, que tem noivas que fazem, então precisa passar isso para o hotel. Paparicos aos convidados, isso são aquelas lembrancinhas que põe no quartos dos convidados. Quando você pode, é legal, boas-vindas, tá? Isso tudo é a cerimonialista que faz. E roteiro para o motorista dos noivos também, certo? Isso tudo dentro do meu trabalho. O apoio do cerimonial na igreja, organização dos padrinhos, pais, damas e noiva e orientações gerais. Coordenação do cortejo de entrada de acordo com roteiro e música. O que é cortejo de entrada, gente? Tá, então vamos começar. Eu com o radinho aqui,
a minha outra cerimonialista, a minha outra recepcionista lá, primeira entrada do noivo, olha a música. Então você tem que estar muito presente nesse momento, porque você pode soltar errado. Cuidados com a noiva na chegada, a hora que vai descer do carro, se vai ficar nervosa, se ela está nervosa, insegura, ajudar com a roupa, com o buquê, posicionar o par da forma correta, do lado correto, acalmar a noiva, geralmente, sabe? Então a gente vai fazer isso com mais profundidade na execução do evento. Receber e acomodar convidados ilustres ou pessoas determinadas pelos noivos, na igreja. Às vezes o noivo fala, olha, eu quero que, além dos avós, eu quero que reserve o primeiro banco para fulano. Minha madrinha, que é uma madrinha do coração, Então eu falo assim, é o seguinte, são 250 convidados, eu não conheço sua madrinha, então vocês pesam, ou eu pergunto, geralmente eu pergunto para os pais, quem é a madrinha, tal, ela já chegou, já está por aqui, tá? E acomodo. Bom, depois da igreja terminou a cerimônia religiosa, o apoio cerimonial na festa. Recepção aos convidados, se vai ser lugares marcados ou não, indicação de mesa dos pais, dos avós, dos irmãos e padrinhos. Organização das fotos oficiais do casamento, que geralmente a gente conversa com os noivos antes, organiza isso para não ficar aquela coisa a vida inteira tirando fotos e os noivos perdendo a festa. Condução do cerimonial. O que é a condução do cerimonial? A hora que a noiva vai entrar, vai brindar, vai agradecer, vai dançar, etc. Tá? Você vai conduzir todo esse momento. Encerramento da festa, a contagem das bebidas e quebras, que são importantes, e a guarda dos pertences dos noivos, tá? Que isso já foi determinado, qual carro, com quem que vai. Lá na execução do evento eu vou aprofundar um pouco mais isso, que isso daqui são coisas que dão muito problema na finalização de um evento e que acabam com tudo aquilo que você construiu como cerimonialista, tá? E aí você vai colocar investimento, nunca custo. Isso é um investimento, Investimento para ser feliz, uma festa bacana. Então você vai colocar a forma de pagamento ou a combinar. Às vezes o noivo não tem, olha, eu não posso dar agora na assinatura. Então isso aí é muito de cada um. Muito bem. Aí, dentro desse mesmo orçamento, você vai colocar os serviços oferecidos para assessoria e cerimonial. Porque, lógico, você não vai dar assessoria e não vai ter um cerimonial. Então, assessoria e cerimonial. Planejamento, levantamento de orçamentos, formatação e execução de evento, indicação de profissionais de acordo com o perfil dos noivos e orçamento, gestão de contratos, tá? Todos os profissionais me mandam o contrato, eu verifico e falo para os noivos, podem assinar. Se tiver alguma coisa errada, devolvo para o profissional, corrige e me devolve. Então, gestão de contrato é uma coisa bastante complexa e precisa tomar muito cuidado. Planilha de custos, para que caiba dentro daquilo que os noivos me solicitaram, que eles podem investir, eu tenho que adequar. Então, eu vou colocando, eu posso até fazer uma estimativa, para que eles tenham uma ideia do que eles vão poder ou não fazer a mais no casamento. Elaboração do cronograma de providências, isso também é uma super ferramenta, tá? Que vocês precisam ter como assessores de casamento. O que é o cronograma? Você vai começar, por exemplo, vai casar em setembro, então, janeiro, tudo que é feito, fevereiro, então todas as datas e a data limite para a contratação, a data limite para o fechamento de todos os contratos. Dentro de assessoria, eu sempre acompanho as noivas para diversas escolhas, para degustação de doce, degustação do que vai, das comidas do buffet, para ver o vestido de noiva, para a parte de papelaria, enfim, tudo que envolve o casamento, eu sempre estive do lado da minha noiva, para que desse tranquilidade, e passasse para ela a experiência que eu tenho, o que fica bom ou não no casamento. Aí, 10 dias antes, eu tenho uma reunião de alinhamento com profissionais, isso é muito importante. O que é o alinhamento? É o buffet, a decoração e o pessoal do som, o pessoal da formação. Não precisa ter foto, filmagem não, essa é uma parte técnica, certo? Isso é muito importante. Acompanhamento da execução no dia, tá? Eu chego de manhã lá para ver se está todo mundo entrando, se chegou tudo, converso com a decoradora, repasso com o maître novamente todo o horário do serviço durante o evento. E coloco inclusos os serviços oferecidos para o cerimonial, que é aquilo que nós falamos acima, certo? É tudo isso mais tudo aquilo do cerimonial. Às vezes a noiva fala, não, eu não quero
eu só vou querer o cerimonial pro dia, então o valor tá lá. Não, eu quero, então o valor vai estar aqui. Não é que eu vou somar, tá? Eu faço uma média ali para poder ficar um preço bom, um custo bom para o meu cliente. Então, RSVP, que são as confirmações de presenças, né, ativas e passivas, eu deixo bem claro só com o que é cobrado ou não, né? As passivas é sem custo, mas vocês imaginem quando eu comecei não tinha um WhatsApp, gente, era horrível, porque não tinha horário para as pessoas ligarem para fazer confirmação. Então, quando surgiu o WhatsApp, eu só faço confirmações através de WhatsApp, tá? Recebo as confirmações através de WhatsApp. E as ativas, se a noiva você precisar ligar, tem muito celular, é complicadíssimo. Eu coloco uma taxa por ligação. Deixo claro que o pessoal que vai estar incluso são 3 recepcionistas e uma cerimonialista, né, no dia. E o pessoal extra, de apoio extra, eles serão cobrados à parte porque é opcional. Não vai pagar para mim, vai pagar direto para o profissional que vai estar trabalhando no dia. Bom, para finalizar ali no formulário do orçamento, a validade do orçamento, deixa bem claro, o local, a data e as suas informações, seu WhatsApp, e-mail e seu Instagram, certo? Você envia para o seu cliente e você aguarda. Chegou uns 15 dias, não te retornaram, ou chegou, você deixa claro também na reunião que se aparecer alguma noiva querendo a mesma data, que você vai ligar para eles, né? E realmente tem que ser uma coisa verdadeira. Não façam isso para forçar um retorno rápido. Olha, eu tenho uma noiva, ela chama fulana de tal, ela vai casar em tal lugar e tal horário, tá? Porque aí os noivos estão sabendo que você não está forçando. Sejam éticos, porque essas pequenas coisas é que às vezes deixam os noivos inseguros, tá? Então, você pode, assim, forçar um pouco a que eles te deem esse retorno antes, ok? Bastante conteúdo, né, pessoal? E essa é só a primeira parte. O que eu estou entregando aqui é a minha experiência de 20 anos de trabalho na assessoria e cerimonial de eventos. Pessoal, pare e pense comigo. Quanto tempo e energia vocês teriam que despender para aprender e colocar tudo isso na prática? Eu realmente estou entregando tudo nesse treinamento. Tá, eu sei que é muita informação para aprender tudo de uma vez, mas fiquem tranquilos. Tem uma surpresa para vocês. Para te ajudar nisso, eu vou disponibilizar o bônus que foi prometido para essa aula. Vou publicar em nosso grupo do WhatsApp o mapa mental dessa aula. E também vou liberar as 2 planilhas, a planilha de preenchimento do perfil e também o modelo de orçamento. Top, né, pessoal? Quando eu comecei, eu queria ter a oportunidade que vocês estão tendo. Bom, então se preparem para a próxima aula, que é o complemento dessa aula, né, que é o planejamento, um aliado poderoso, ok? Pessoal, muita gratidão pela presença de todos vocês aqui e a gente se vê amanhã na aula 2 às 19h30.